Vamos ler a palavra de Deus. Seguimos no livro de Mateus. Vamos ler Mateus capítulo 21. Nos diz assim: quando Jesus e os discípulos se aproximavam de Jerusalém e estavam perto da cidade de Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 deles na frente até a vila. Logo ao entrar, disse ele: vocês verão uma jumenta amarrada ali, com um jumentinho ao seu lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para cá. E se alguém perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o mestre precisa deles, e não haverá dificuldade. Isto foi feito para cumprir a antiga profecia. Digam à cidade de Sião: vejam todos, o seu rei está chegando, humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus disse. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram suas roupas sobre os animais, para que Jesus montasse. Uma grande multidão estendeu seus mantos ao longo da estrada à frente dele, e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam no chão. Então o povo ia diante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Louvem aquele que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Toda a cidade de Jerusalém ficou agitada quando ele entrou. Quem é este? Perguntavam. E o povo respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou os negociantes, derrubou as barracas, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As Escrituras dizem: a minha casa será chamada casa de oração, declarou ele, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Enquanto isso, os cegos e aleijados vinham a ele e eram curados ali no templo. Mas quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram os maravilhosos milagres que Jesus fazia, e ouviram até as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram perturbados e revoltados, e perguntaram a ele: está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Sim, respondeu Jesus. Vocês nunca leram: os lábios das crianças e até dos recém-nascidos o louvarão? Então ele voltou para Betânia, onde passou a noite. De manhã, quando Jesus estava voltando para Jerusalém, sentiu fome, e viu uma figueira ao lado da estrada. Foi até lá para ver se havia algum figo, mas só havia folhas. Então disse à figueira: não dê frutos nunca mais. E logo a figueira secou. Os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: como é que a figueira secou tão depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa, e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus voltou ao templo e, enquanto ensinava, os principais sacerdotes e outros líderes dos judeus vieram a ele e perguntaram: com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem lhe deu tal autoridade? Eu lhes direi, se vocês primeiro responderem à pergunta que farei a vocês, respondeu Jesus. Quem deu autoridade para João Batista batizar? Foi Deus ou foram os homens? Então eles conversaram entre si: se dissermos, foi Deus, então ele perguntará por que nós não cremos no que João dizia. E se negarmos que Deus enviou João Batista, seremos atacados, porque esta multidão toda pensa que João era um profeta. Finalmente eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes disse: então eu também não responderei com que autoridade estou fazendo estas coisas. Mas o que acham vocês disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, saia e vá trabalhar na plantação hoje. Não vou, respondeu ele, porém mais tarde resolveu ir. Depois o pai disse ao mais novo: vá você, e ele disse: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 estava obedecendo ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou-lhes: digo a verdade a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas arrependidos entrarão no reino de Deus antes de vocês.
Porque João Batista pregou para que se arrependessem e se voltassem para Deus, e vocês não creram nele, ao passo que os cobradores de impostos e as prostitutas creram. E mesmo quando vocês viram tudo acontecendo, recusaram-se a se arrepender e crer nele. Agora ouçam outra parábola. Certo proprietário fez uma plantação de uvas com uma cerca ao redor, construiu um tanque para prensar as uvas e uma plataforma para o vigia. Então arrendou a plantação a alguns lavradores querendo receber em troca uma parte da colheita. E foi fazer uma viagem. No tempo da colheita da uva, ele mandou seus servos aos lavradores, para receber a sua parte. Mas os lavradores atacaram os servos, bateram em um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então ele mandou um grupo ainda maior de servos, mas eles foram tratados da mesma maneira. Finalmente o proprietário mandou seu filho, pensando, eles respeitarão meu filho. Porém quando aqueles lavradores viram o filho chegando, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com a herança. Assim eles o arrastaram para fora da plantação e o mataram. Quando o proprietário da plantação voltar, que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Eles responderam, ele dará aos homens maus uma morte horrível e arrendará a vinha a outros que lhe deem a sua parte com honestidade. Então Jesus lhes perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras, a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra mais importante de todas, que é a de esquina. Que notável! Que coisa admirável o Senhor fez! O que eu quero dizer é que o reino de Deus será tirado de vocês, e entregue a um povo que dê os respectivos frutos. Todo aquele que tropeçar nesta pedra será destruído, e aqueles sobre os quais ela cair serão reduzidos a pó. Quando os principais sacerdotes e os outros líderes dos judeus perceberam que Jesus estava falando deles, que eles eram os lavradores da sua história, quiseram livrar-se dele, mas tinham medo de tentar fazer isso por causa do povo, porque todos aceitavam Jesus como um profeta. Jesus contou diversas parábolas para mostrar com o que se parece o reino dos céus, dizendo, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Muitas pessoas foram convidadas pelos seus servos, e quando o banquete estava pronto, ele mandou mensageiros para avisar a cada um que estava na hora de ir. Mas todos recusaram o convite. Então mandou outros criados e disse, digam aos convidados que preparei o banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto. Venham depressa para o banquete do casamento. Mas os que ele havia convidado não lhes deram atenção e foram tratar dos seus negócios, um para sua fazenda, outro para o seu armazém, outros bateram nos servos, os maltrataram e os mataram. Então o rei, irado, mandou o seu exército, destruiu os assassinos e pôs fogo na cidade deles. Então disse aos seus servos, o banquete do casamento está pronto, mas os que eu convidei não são dignos dessa honra. Saiam pelas esquinas e convidem todos os que vocês acharem. Assim fizeram os servos, trouxeram todos os que puderam achar, tanto os bons como os maus, e o salão do banquete de casamento ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para conhecer os convidados, notou um homem que não estava usando a roupa de casamento. Amigo, perguntou ele, como é possível você estar aqui sem a roupa de casamento? E o homem não teve resposta. Então o rei disse aos seus auxiliares, amarrem suas mãos e pés, e joguem esse homem na escuridão, onde haverá choro e rende de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus se reuniram para tentar achar um jeito de apanhar Jesus dizendo alguma coisa errada que servisse de motivo para o prenderem. Decidiram enviar alguns de seus discípulos juntamente com os herodianos para fazer-lhe esta pergunta, Mestre, nós sabemos que o Senhor é sincero e íntegro e ensina o caminho de Deus conforme a verdade sem se preocupar com as influências e opinião dos outros e nem julga pela aparência. Agora, diga-nos, está certo pagarmos impostos a César ou não? Jesus, contudo, percebeu a má intenção deles e perguntou, seus hipócritas, a quem vocês estão querendo fazer de tolo com suas perguntas astutas? Vamos,
mostre-me uma moeda usada para pagar impostos. Eles puseram na mão dele uma moeda pequena. De quem é o retrato desenhado nela? Perguntou Jesus. E de quem é este nome abaixo do retrato? De César, responderam. Então, disse ele, deem a César o que é dele, e deem a Deus tudo quanto pertence a Deus. A resposta deles surpreendeu e confundiu a todos, e eles foram embora. Mas naquele mesmo dia alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, vieram a ele e perguntaram, Senhor, Moisés disse que se um homem morresse sem filhos, seu irmão deveria casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Ora, tivemos entre nós uma família de 7 irmãos. O primeiro destes homens casou-se e logo morreu, sem filhos, e assim sua viúva se tornou esposa do segundo irmão. Esse irmão também morreu sem filhos, e a esposa passou para o irmão seguinte, e assim por diante, até que ela veio a ser esposa de todos eles. E depois ela também morreu. Então, de quem ela será esposa na ressurreição, porque foi esposa de todos os 7? Jesus respondeu, o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, cada um será como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as Escrituras. Não compreendem o que Deus disse a vocês, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. O povo estava muito impressionado com as suas respostas. Mas os fariseus, quando souberam que ele tinha derrotado os saduceus com sua resposta, pensaram numa nova pergunta para apresentar a ele. Um deles, um mestre da lei, o pôs à prova com a seguinte pergunta, Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo em importância é parecido, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Então, rodeado pelos fariseus, ele fez uma pergunta a eles, o que vocês pensam do Messias? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Então por que Davi, falando sob inspiração do Espírito Santo, chama-o de o Senhor? Perguntou Jesus. Pois Davi disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Visto que Davi chamou-o de o Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Eles não puderam responder mais nada. E depois disso ninguém mais tinha coragem de fazer alguma nova pergunta.